Bom dia, igreja! Hoje é dia 5 de julho de 2020, em pleno e gostoso, maravilhoso domingo. Estamos aqui hoje de volta. Que Deus abençoe você e a sua família com a sua misericórdia, graça e paz. Tá tudo bem com você? Eu espero que esteja. Queria te convidar a acompanhar e meditar conosco em Êxodo capítulo 28, versículo 15. Nós vamos encerrar o assunto vestimentas sacerdotais. Vamos falar sobre o peitoral, sobre o colete e as ombreiras do sacerdote. Olha, 3 palavras abençoadoras para a sua vida. Não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta. E se você não se inscreveu, inscreva-se no canal de nossa igreja, Igreja Batista Reviver de Maumirim. Deus vai trazer uma bênção especial para você. No final, nós vamos estar orando, então não saia daí, ok? Deus abençoe você, daqui a pouco a gente volta. Bem, irmãos, estamos de volta e eu queria falar para você, ler para você Êxodo capítulo 28, versículo 15, que diz assim: faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal, faça-o como colete sacerdotal, de linho fino, trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Que Deus abençoe a cada um de nós com a leitura desse texto. Como já dissemos, nós estamos encerrando o assunto vestes sacerdotais neste domingo pela manhã. O assunto em nada pode se considerar esgotado. Há muito que se aprender e meditar em cada peça dessa vestimenta fantástica, desse manto. E hoje nós queremos encerrar falando de 3 partes importantíssimas para nós aprendermos. A primeira delas é os ombros do sacerdote. Ele carregava em seu ombro 2 peças, uma peça de um lado e outra peça de outro, uma pedra preciosa chamada ônix. Nessa pedra havia gravado por um especialista o nome das tribos do povo de Israel. 6 num ombro e outros 6 no outro ombro. E diz o texto que é obra de arte, de lapidador. E esse texto me remete a uma linda interpretação deles. E quero avisar você que essas pedras nos ombros representam certamente aonde o sacerdote tem força de apoio para apoiar as pedras. O povo de Deus é sabidamente um povo que traz muitas dificuldades. O Senhor Jesus carregou nos seus ombros a cruz do Calvário. E o objetivo era fazer com que ele, o Senhor Jesus, suportasse todos os nossos pecados. Ele nos redimiu de cada um dos pecados que nós cometemos. E quando nós somos salvos por Jesus, nós estamos perdoados de cada um deles. Perdoados porque o Senhor Jesus encerrou o nosso débito lá na cruz do Calvário. Foi carregando nos ombros a cruz que o matou, mas que também tirou de todos nós o nosso peso da morte eterna. Quando nós olhamos esse manto e que olhamos essas pedras preciosas nos ombros do sacerdote, estamos mostrando para você com uma foto mais aproximada dessa parte do manto sacerdotal, para que você possa observar o trabalho de artista. E isso aqui já é uma coisa que nos chama atenção. Cada um de nós somos obras do grande artista, do Senhor Deus. Só
o fato de nós sermos estudados cientificamente e não termos conclusão cientificamente, nós olhamos a dificuldade, a complexidade que o corpo humano é. Nós somos obra das mãos de Deus. Nós somos um povo abençoado. E ai daquele que não reconhece esse carinho de Deus, essa importância de Deus do que Ele faz conosco. Quando nós olhamos para os umbrais do sacerdote, nós lembramos que o sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, nos convida a fazer parte dessa obra. A Bíblia diz que nós nos tornamos coerdeiros com Cristo. E aí o Senhor Jesus faz-nos um convite em Lucas 9, 23, que ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Cada um de nós precisamos tomar a cruz. É a cruz que nos lapida. É ela quem o Senhor Deus usa para nos transformar. Você se lembra quando você se converteu, o tanto de coisa ruim que a gente era? Pois é, eu até tenho vergonha de lembrar. Mas Deus salvou a minha alma e, além de me salvar, tem me lapidado anos após anos. Tudo porque eu abracei a fé em Cristo Jesus. Não abracei uma religiosidade, eu abracei o Senhor Jesus, aquele que me salvou, o sumo sacerdote e que me fez cordeiro e sacerdote com ele. Oh, meu irmão, há quantas pessoas que não se apercebem do grau de peso que somos sobre os ombros do sumo sacerdote. Ele que nos abençoou e cuidou de nós. Outro momento importante do manto sacerdotal, das vestes sacerdotais, está no peitoral. E é chamado, inclusive, de peitoral de decisões. Deixa eu explicar para você. Primeira coisa que a gente pode ver é que o povo agora, ele sai da figura dos ombros do sacerdote e vai para o peito do sacerdote. Só que há um detalhe bem interessante. No ombro há uma coletividade, 6 tribos de um lado, 6 tribos de outro, 6 tribos numa só pedra, 6 tribos numa só pedra do outro lado também. E aqui o Senhor Jesus, o Senhor Deus, manda gravar no peito do sacerdote, tribo por tribo, raiz por raiz. Ah, meu irmão, que mensagem linda! A mensagem que agora nós saímos do peso, nós saímos do peso dos ombros e fomos para onde? Nós fomos para o coração do sumo sacerdote. O sacerdote, o sumo sacerdote nos ama, ele está sempre nos amando e tendo um carinho espetacular por nós. É João 3,16 que dá a maior notícia de amor que esse Deus possa ter por nós, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Que grande amor esse Deus tem por nós. Esse Deus apaixonado por cada um de nós nos tem no peito do sumo sacerdote. Nós estamos ali batendo junto no coração do Senhor. Olha, há uma outra mensagem para nós como sacerdotes, cordeiros de Jesus. Nós precisamos amar esse povo de Deus. Tal como Jesus nos amou, como Deus nos amou, como Deus nos ama e como Jesus nos ama, nós precisamos amar também este mesmo povo, um povo muitas vezes pesado, mas que precisa ser lapidado, porque nós precisamos amar essas pessoas. O mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, ali em Mateus 22:39, diz que é o segundo mandamento. O primeiro mandamento, amamos a Deus, e o segundo mandamento, amamos o próximo. Nós estamos intimados, meus irmãos, a amar as pessoas. Amar aquela pessoa difícil,
aquela pessoa que está sempre trazendo alguns problemas, amar aquelas pessoas que estão sempre faltosas na igreja, amar aquelas pessoas que conseguem guardar um rancor inexplicável pela pessoa de um outro líder, de uma outra pessoa. Como amar alguém difícil desse jeito? O Senhor Jesus Cristo, em certa ocasião, falando com os fariseus, ele disse que amar as pessoas que nos amam não há mérito nenhum. Nós precisamos amar as pessoas que não nos amam. Ele nos recomenda amar ao nosso inimigo. Olha, que coisa linda! A Bíblia diz isso para a gente, nos convida a orar pelos nossos inimigos. Então, para Deus, o que Ele espera do sumo sacerdote, de nós sacerdotes, pequenos sacerdotes, é que nós sejamos pessoas que amam pessoas, que nós podemos dar a nossa vida por elas. E dar a vida tem a ver com tomar a cruz sobre si. Essa é a ideia. E por amor às pessoas, dedicar nosso tempo, dedicar nossa atenção, dedicar inclusive o nosso favor. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. E quando nós olhamos para esse peitoral, nós entendemos que ele é um peitoral de decisões. Ali junto ao peitoral, ladeando, haviam duas pedras preciosas que não se sabe exatamente, irmãos, qual era a pedra e qual era a cor da pedra. E não se sabe também exatamente como faziam e como se tomavam decisões. Diante do povo de Deus, esse peitoral, que na verdade é um bolso grande colocado no peito do sacerdote, colocava-se as pedras do Urim e do Tumim para que as pessoas pudessem, então, tomar a decisão que Deus estava recomendando. Então, quando alguém ia até o sacerdote e perguntava: o que devemos fazer? Devemos atacar ou devemos ficar aqui encolhidos? E aí o sacerdote colocava aquelas pedras nesse bolso, no peitoral das decisões, e dependendo da cor, que a gente não sabe até hoje, Deus nunca nos deixou saber sobre isso, depois isso deixou de ser usado, ele tirava uma pedra e dizia atacar, ou então aguarde. Né? E quando dizia aguarde, Deus fazia todo o serviço. Esse era o peitoral de decisões, um peitoral que carregava o nome de cada pessoa que é membro dessa família de Deus. Cada tribo representa cada um de nós. Imagina você, todos os dias, o Senhor Deus está nos ajudando a tomar decisões, a nos dar sabedoria para sabermos aquilo que nós precisamos fazer. Você já imaginou isso? Já pensou sobre esse assunto? Quantas vezes você bem que poderia recorrer ao Senhor: Senhor, o que eu faço? A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Nós, muitas vezes, deixaríamos de cometer falhas incríveis se perguntássemos a Deus a decisão que devemos tomar. Você pergunta a Deus as coisas que você precisa fazer? Ou você simplesmente, abruptamente, você vai logo tomando a frente, tomando as suas decisões? Ah, pastor, eu sou assim, às vezes me dou mal. Por isso, porque você tem tomado decisões desse jeito. Outra coisa que a gente pode observar aqui em Êxodo 28, verso 2, é o cinturão, que forma com colete um abraço, praticamente, no sacerdote. Diz o cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. Caramba! Esse cinturão é coisa maravilhosa. Ele me lembra muito a armadura de Deus em Efésios capítulo 6, quando, versículo 14, fala sobre o cinturão da verdade. O cinturão da verdade também abraçava toda a armadura dos soldados de Cristo. E aqui nós olhamos para esse cinturão com a mesma representatividade.
Toda a armadura de um sacerdote está pautada na verdade. O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém pode mudar essa história nossa. Enquanto o Senhor Jesus é a verdade, o nosso inimigo, Satanás, se posiciona a favor da mentira. Então, essas vestes sacerdotais estão abraçando esses sacerdotes com a mais pura verdade. Cada detalhe dessas vestes sacerdotais precisam estar entranhadas em cada um de nós. Precisamos vivê-la de uma maneira eficiente para honrar o Deus. Lembram da intenção de Deus com a vestimenta sacerdotal? Para dar honra e dignidade. Nós precisamos ser um povo que oferece honra e dignidade a cada pessoa que se encontrar com a gente. Nós estamos pensando assim, ou nós estamos pensando só nos nossos próprios problemas? Será que muitas vezes nós esquecemos que somos pedras preciosas e que nós devíamos amar as pessoas e não querer ser somente nós sermos amados por elas, e elas não terem de nós uma reciprocidade, perdão? Como eu gostaria de você pudesse entender efetivamente cada ponto dessa vestimenta sacerdotal. Deus é um especialista. Esse peitoral sacerdotal é agarrado na cintura, no pescoço do sacerdote, argolas de ouro, fios de ouro. Há uma preciosidade tremenda de Deus para com cada um de nós. A nossa importância para Deus não chega aos pés do que Deus tem sido importante ou não para cada um de nós. Eu queria te convocar e te convidar a pensar dessa maneira. Como você tem visto os defeitos e os problemas dos seus irmãos? Você não os suporta? Você enche-se de razão? Diz que vai mudar de igreja? Oh, meu Deus! Estamos num reino onde as pessoas tomam decisões como essa. Quem é que pode dizer que você não é amado de Deus? Você é amado de Deus, você está no peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote. E nós devemos fazer o mesmo, amar as pessoas. Mas tudo sem hipocrisia, tudo com a mais pura verdade, porque é a verdade que prevalece. É essa verdade cujo nosso Senhor Jesus Cristo é o representante legal. É Ele quem guarda, é Ele quem vela para cuidar da sua palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e a sua história como sacerdote. Que você não desperdice a questão de poder fazer uma boa representação de tudo aquilo que Deus fez e faz e o fará por você. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos chamados para sermos sacerdotes com Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo sacerdócio real. Muito obrigado, Deus, que apesar das nossas dificuldades, somos chamados, ó Pai, de povo santo. Senhor, muito obrigado pelo teu carinho conosco. Obrigado por este privilégio de nós podermos te servir. Perdoa, Pai de amor, as tantas vezes que nós não suportamos o irmão, tantas vezes, ó Pai, que nós nem sequer o amamos, e quantas vezes usamos da mentira, ó Deus, ao invés de usarmos a tua verdade. Tem misericórdia de nós. Age, Senhor Deus, com a tua graça sobre cada servo, cada serva tua. E queremos te pedir também, ó Deus, pelo nosso prefeito de nossa cidade, de Manhumirim, a toda a sua equipe, que tu os abençoe. Que tu abençoes, ó Pai querido, Pai de amor, a cada governador, a cada prefeito e ao nosso presidente da República. Senhor, tem misericórdia dos três poderes de nosso país.
tem misericórdia do poder legislativo, executivo e judiciário. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus, e abençoa-nos. Te imploramos, ó Deus, que tu nos afaste o Covid-19. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a ti e pedimos o teu perdão e que tu tires de nós esta peste, esse vírus que tem nos assolado. Queremos te pedir, ó Deus, pelas pessoas que estão doentes, aqueles que estão doentes nos hospitais, os que estão doentes no asilo, as pessoas, ó Deus, que estão doentes na nossa cadeia, os presos. Senhor, em nome de Jesus, cuida da saúde desse povo, para que todos possam continuar honrando, ó Deus, a sua missão. Abençoa, Pai de amor. Nós oramos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e a sua história e se comporte como um sacerdote, ok? Deus abençoe você e até logo mais, se Deus assim o permitir.